Meus irmãos, boa tarde a todos. Mais uma vez nessa oportunidade, nós estamos com o coração na alegria de sempre, de adentrar nos corações que nos espera algo de nós. A nossa tarefa de hoje eu gostaria de oferecer, não que o Chico precisa, das nossas lembranças, das nuances espirituais que nós temos no coração, com essas recordações precisas que só ajudam os nossos passos. Nós estamos na véspera do dia 8, não é, Alexandre? Isso. Que é a data de aniversário do mandato mediúnico de Chico Xavier. Esse medianeiro entre a espiritualidade de nós, que consolou, que confraternizou, que caminhou conosco, caminhando junto nos nossos passos ainda, tão inocente espiritualmente falando. Mas é nessa tarde que essa aliança de Alexandre e eu vamos então refletir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, contando com as vibrações de todos que nos aceitam, mas também lembrando que o homem inteiramente intencionado no bem pode ser um escudo para aquele que ainda não caminhou, conscientes da vida de Jesus que precisa estar conosco. Nós não somos desamparados quando estamos descuidados do Evangelho, mas somos um pouco atrasados na lei de Deus. Precisamente o tempo é para todos nós reajustarmos nossos passos na senda do bem. E é por isso que nós estamos aqui, contando com essa aliança dentro do Evangelho, para que esse mesmo Evangelho seja conosco na vida diária. Nessa vida do cotidiano, nós temos muito tempo que possamos entender que nós vamos reajustar o dia de ontem, ajustando hoje e lubrificando amanhã. Então que possamos então nessa tarde agradecer ao Pai Celestial, a Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que da hierarquia dos mundos Ele possa mandar estar aqui conosco os espíritos que estiver dentro dos seus desígnios. Que possamos então, com as leituras do Evangelho e de uma obra de Chico Xavier, inteirar-se para que a fortificação espiritual seja conosco, não só hoje, mas sempre. Muito bom. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui, eu e a Donda, no Evangelho de Domingo, buscando passar o máximo de nossos corações conforme o nosso entendimento do Evangelho. Porque nós acreditamos que o Cristo é o caminho da verdade, é o caminho da vida. E nós entendemos em nossos corações que ninguém chega ao Pai senão pelos ensinamentos desse nosso irmão maior, que veio há mais de 2000 anos buscar acrescentar mais, buscar nos auxiliar nessa escola magnífica com ensinamentos progressivos que vão fazendo com que caminhemos para uma consciência maior de nós mesmos, para um entendimento maior das coisas que nos rodeia, para um entendimento maior também da nossa essência, do que realmente somos e que ainda não compreendemos, que somos consciências espirituais imortais que passam por essa escola de reencarnação por reencarnação, agrupando então conhecimentos através das várias convivências que temos uns com os outros, e é isso que faz com que nós vamos encontrando a fé verdadeira, porque a fé verdadeira não tem como eu tirar de mim e dar para você, mas tem como eu, a partir dos ensinamentos que eu vou tendo do meio, a partir do Evangelho, a partir das minhas vivências, eu ir adquirindo ela em mim, ela ir brotando em mim, até um ponto no qual ela supera as minhas dúvidas. E quando chega esse ponto, eu tenho a certeza de que estou aqui para evoluir, e então eu passo a trabalhar somente para a minha evolução espiritual, porém seguindo sempre aqueles ensinamentos preciosos do Cristo. Dar a César o que é de César quer dizer, vivamos no mundo, vivamos com os homens e mulheres de nosso tempo, sim. Que possamos ter os prazeres relativos do mundo, sim, sem exageros, sem supérfluos, mas buscando então o que ele vem nos dizer em seguida. Mas dai a Deus o que é de Deus, caminhe para Deus,
caminhando para o seu semelhante, olhando para o seu semelhante. Porque não adianta de nada nós ganharmos o mundo com as ciências do mundo, ganhar os poderes do mundo. E por que não adianta? Porque isso tudo é temporal. Isso acaba em 50, 60, 80 anos. Mas o que nós conseguimos que é do Espírito nos acompanhará pela eternidade. E quando a gente vê isso, a gente não quer saber de mais nada, a não ser caminhar e nos aproximar de Deus de verdade. E nós vamos dar seguimento então no Evangelho, que nós estamos seguindo, desde o princípio, para que tenhamos um maior entendimento do que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos trazer. E hoje nós vamos trabalhar o item do capítulo 1, não vim destruir a lei, mas o item a nova era, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. Sim, ali começa um manancial de conhecimentos para todos nós, crianças espirituais ainda, e então Moisés traz sim o germen da moral cristã. Ali começava a brotar o amor no coração dos seres humanos, mas ainda o germen. E então, como nós sabemos, tudo é progressivo, todos os ensinamentos vão vindo um após o outro, lembrando o anterior e trazendo mais conhecimentos. É por isso então que o Cristo vem dizer, eu não vim destruir a lei. Quer dizer, ele veio dar seguimento ao que Moisés trouxe lá atrás. Então Moisés começa, e o Cristo vem e dá o seu seguimento, e vem nos acordar um pouquinho mais para o amor verdadeiro. Porque Moisés começa, e necessário que assim fosse, de uma forma um pouco bruta, com leis rígidas, porque era necessário, porque éramos um povo bárbaro ainda. Se formos observar, ainda somos um pouco. Porque se formos analisar como ainda estamos caminhando, sem reconhecer o outro como irmão, isso não deixa de ser uma barbárie ainda. Mas nós já melhoramos demais da conta. É só observar então que nos tempos atuais nós estamos buscando enriquecer mais o espírito do que a matéria. Estamos percebendo que as verdadeiras maravilhas são o quê? A educação espiritual que a religião nos traz, que a religiosidade nos traz. Vai até acima da religião, Porque hoje nós estamos conhecendo uma outra religiosidade, que está além do que aquela que os homens traziam lá atrás. Aquela religião de antes que só pregava a lei dos homens, que só buscava ensinar os seres a serem limpos por fora, mas serem sujos aqui dentro. Mas então o Cristo vem nos mostrar que nós precisamos ser limpos de dentro para fora e trazendo essa limpeza do coração para o exterior, para então de verdade sermos puros em espírito e em verdade. E isso nós só conseguimos com esses ensinamentos que vêm em sequência. E o que é essa nova era? Essa nova era é uma nova conscientização que todo o planeta está passando. E para isso ainda vem mais ajuda da espiritualidade com tudo isso que estamos passando. E nós também ainda estamos passando por flagelos naturais, que vem então até mesmo recentemente sobre o Brasil. Nós passamos aí, se não me engano, por um ciclone.
e acabou, né, trazendo uma tragédia. Tudo isso é necessário. E por que é necessário? Já que a transformação é moral, é preciso então que o ser veja o sofrimento do outro para que ele se transforme e realmente queira estar pelo outro, queira amar o outro e queira fazer pelo outro. Só que nós temos a mania de correr atrás somente dos nossos objetivos materiais e não buscamos ver o sofrimento do outro, não queremos nem saber. Até a gente diz assim, não, mas eu não quero ver o sofrimento do outro não, porque é muito sofrimento, né? A gente diz assim. Mas isso não deixa de ser uma teimosia nossa de querer abraçar o outro. Mas então o que a espiritualidade faz? Olha, já que o ser humano não quer ir ver o sofrimento do outro, a gente leva o sofrimento do outro até o ser humano. E é o que essa pandemia vem fazer. E são o que os flagelos naturais estão fazendo. Trazendo então nas televisões, na televisão, nos rádios, nos jornais, nas ruas, nos mostrando então o sofrimento do outro. Para que realmente essa nova era seja efetiva. Porque essa nova era vem trazer uma transformação moral, uma elevação moral do espírito que aqui está reencarnado. E é preciso que isso seja homogêneo, é preciso que todos abracem a causa. E é o que a espiritualidade vem fazendo desde lá atrás. Começou com Moisés, então o próprio governador do planeta, o Cristo, vem então o nosso Jesus. E aí então, dando seguimento, vem então os espíritos que se levantam e vêm dar continuidade nos ensinamentos do Cristo, como sempre progressivo, vem não só lembrar dos ensinamentos do Cristo, mas buscar também nos adiantar com o que nós já podemos assimilar. E é assim que vai nos contaminando. E é assim que nesses momentos nós paramos às vezes para estudar um pouquinho, para compartilhar esse estudo, para buscar entender o que acontece à nossa volta, para poder então de verdade nos contaminar com o que nós estamos precisando. Porque é muito interessante que o ser humano já consegue praticamente falar todas as línguas, aprende muito rápido, mas ele não consegue falar a verdadeira linguagem que todos nós estamos precisando aprender, que é a linguagem da misericórdia, da piedade, da fraternidade. Resumindo, o amor que nós ainda não compreendemos. E é este amor, essa linguagem que realmente transforma, que realmente faz com que consigamos superar as nossas dificuldades do mundo, que consigamos entender que na realidade nós não sofremos. O sofrimento é uma criação do ser humano. O que nós passamos de verdade são por o que? Estudos, são por circunstâncias, exercícios que estão nos ensinando a sermos melhores a cada dia. E muitos vão dizer, então passar pela traição, pela ingratidão, pela dificuldade física, pela dificuldade financeira, não é um sofrimento? Não. É um ensinamento. Está nos ensinando que muitas vezes essas circunstâncias não são agradáveis, que nós não façamos o outro passar por ela, porque provavelmente nós já fizemos pessoas passarem por dificuldades morais, por humilhações, dificuldades físicas, entre tantas outras, ingratidão, que nós fazemos com que os outros passem. E para que nós possamos perceber que isso não é legal, que o que a outra passa, por exemplo, uma humilhação, ela se sente totalmente miserável. Então nós precisamos sim passar por isso. Causa e efeito, ação e reação. É a lei da natureza, é a lei de Deus, que vem ensinar os seus filhos a respeitar o outro. Se ele for amoroso, então o mundo será amoroso para com ele. Mas se ele for egoísta, se ele for orgulhoso, o mundo também assim será para com ele. Só assim então que nós aprendemos, estando na pele do outro, passando pelo que o outro passa. Aí sim a gente entende, aprende e passa realmente a amar o nosso semelhante e a entender o tanto que é belo, o tanto que é gratificante estarmos em uma bênção de escola como a Terra é para todos nós. Maravilha, Alexandre. Como é bom a gente perceber que a misericórdia do Pai está sempre ao nosso lado. E Ele nos dá a lição de acordo com o nosso comportamento e de acordo com a nossa estação espiritual.
como o Alexandre falou, estamos crescendo, mas toda lição é de acordo com esse crescimento. E nós já temos consciência, meus irmãos, graças a Deus, que nós precisamos ser escovados, limpando tudo aquilo que não satisfaz o espírito de cristandade que já está montado em nós, está cristalizado. Que nós abrindo o Evangelho, a gente sente até vergonha, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é o perdão de Deus anunciando às criaturas que tem uma lei que, se a gente penetrar nessa lei, não precisa ser de uma vez, fracionado. Nós vamos deixar os valores materiais não fugindo do mundo, mas entrando na era nova, porque a boa nova de Jesus está sempre presente conosco. E nós muito mais ainda aqui no Brasil, que recebemos a boa nascente de Chico Xavier. Temos muito que correr, mas o holocausto da nossa vida ainda atrapalha, faz os entraves, que nós nascemos na carne, mas não só para usar a carne, é para participar do mundo, consertando o nosso mundo interior. Então, essa nova era, que é a nova era de Jesus conosco, foi preciso que Jesus esperasse Moisés bater um pouco mais forte na nossa carne, porque atingiria os nossos sentimentos. Porque olho por olho, a gente tinha um pouco de medo, né? E dente por dente. Então, que essas mordidas morais que nós já recebemos lá atrás, seja de escada para nós alcançar o Cristo cada vez mais. Então, é importante lembrar que falar de homem é uma coisa com o Espiritismo, mas falar do Espiritismo em nós, no homem, precisa ser mudado. Então, vamos então colaborar com o plano espiritual, não adorando a Deus, crendo em Deus e fazendo o Filho de Deus, sempre e sempre. Muito bom. O que o Cristo quer é que essa morada seja de espíritos superiores ao que é no momento. E esses espíritos somos nós. Ele quer que nós sejamos superiores em piedade, em bondade, em amorosidade, uns para com os outros. Porque se assim nós formos, uma coisa nós podemos ter certeza: nós estaremos em um mundo mais harmonioso, é para todos. Todos, então, tendo a sua dignidade. Porque nós podemos observar que muitos no mundo não têm a sua dignidade, não têm o seu trabalho, não têm a sua família como gostaria de ter. Até mesmo em si ele observa que ele ainda tem muito que transformar em si mesmo. Mas acontece que o mundo nos dá essa oportunidade. E o Cristo só pede assim, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, como nós estamos buscando ouvir aqui agora, ver aqui agora os ensinamentos, e não só a teoria. Nós estamos então buscando lá fora, com todo o sacrifício, com toda a luta, buscar colocar isso aqui em prática. E é o que nós estamos buscando compartilhar para com todos aqueles que estão junto conosco. Que nós possamos acreditar no Cristo, que nós possamos acreditar nesse caminho espiritual e que uma coisa nós temos certeza: não tem como impedir o progresso, ele irá acontecer. E aqueles espíritos que estiverem de corações abertos vão seguir juntos, sim, para uma morada melhor, para a regeneração que todos nós estamos buscando. Será o bem de verdade se levantando, não mais tímido perante o mal que assola todo o planeta, perante todas as injúrias e violências, mas não, o bem se levantando. Todos aqueles que estão cansados de tantas injúrias, de tantas violências, de tanta maldade, estão se levantando, estão acordando e querem um mundo melhor, e querem um país melhor, e querem então a sua comunidade melhor, a sua família melhor, e principalmente um eu melhor, um eu que caminha conforme as leis de Deus, que sincroniza o seu arbítrio com o arbítrio de Deus. Beleza, né? Podemos passar para outro? Podemos. Então, meus irmãos, nós aqui temos com Chico Xavier, o Espírito de Verdade, que tem vários espíritos escrevendo sobre o Evangelho. E hoje caiu certinho. Olha que data maravilhosa, véspera de aniversário
de mediunidade do Chico. Essa era nova que Allan Kardec veio falar para nós, tem uma correspondência com uma leitura de Milistão Pacheco, que se chama O Espiritismo Pergunta. Então nós vamos ler pouca coisa, falar o que entendemos e deixamos para vocês procurar, né, sintonizar com essa leitura, porque é maravilhosa. Militão teve assim, uma expressão de caridade, de mostrar para todos nós que o Espiritismo perguntando para nós, ele está dando já a decisão que nós podemos segui-lo. É maravilhoso. Então vamos lá, do capítulo 1, do item 9, que é a nova era. Meu irmão, não te permita impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimento na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Olha que maravilha. Quando eu vejo uma pessoa assim, muito preocupada com a aparência, e às vezes fico pensando, meu Deus, Deus nos fez tão perfeito para tal situação, que se eu remodelar o meu rosto com plástica, o nosso espírito vai continuar o mesmo. E ele poderia ser modificado com as nossas ações. Porque eu vejo que todo bonito é a correspondência do feio. Porque tudo que a gente pega, que acha que é feio, a gente dá uma remodelada. Então o feio é filho do bonito. E nós somos filho da beleza que Deus fez para nós. Olha que maravilha. Ó. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Olha quantas encarnações nós já tivemos para chegar a esse ponto que nós estamos. Nós deveríamos ser muito felizes na data de hoje que estamos aqui nessa escola maravilhosa, que é a escola terráquea. Mas sem deixar de esquecer que o nosso espírito sobrepõe todas as matérias que aparecerem por aqui. Vestimos esse corpo de carne para acertar as nuances espirituais junto a todos. Ó, tua mente já dispõe, nas criptas da memória, de recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Quer dizer que nós já viajamos muito no planeta e no universo. Porque nesse planeta talvez é a primeira vez, porque já vim de escalas, né? Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Olha que maravilha! Tuas irradiações por meio das roupas que te serviram já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os ciclos de penúria do plano terrestre. Olha quanto nós já fomos pequenininhos, né? E crescendo, vem vindo em reencarnação. Nós deveríamos agradecer muito os nossos pais, que deu oportunidade para a gente brotar aqui, né? Talvez a gente não estava sendo nem aceito, mas eles suportaram abrir as portas, os portões, para que nós chegássemos até aqui. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Olha o Brasil, tem todas as raças. Talvez nós temos sangue de várias, né, qualidades e não sabemos. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Eu acho isso aqui uma maravilha. Teu coração já pulsou no ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Sem querer eu falei do belo e o feio, né? Então nós vamos deixar uma parte para vocês estudarem só e depois passar para nós. Só que tem uma parte aqui que precisa ser dito para nós mesmos, nós dois que estamos aqui, junto aos espíritos amigos que nos assistem e os companheiros, tais quais, igual a nós, que estão estudando conosco. Então ele fala assim, não vou nem ler, já vou definir. Ele pergunta para nós
Será que nós aqui terráqueos, principalmente nós espíritas, queremos voltar para a Terra simplesmente para enfeitar o cemitério com nossos próprios ossos? Será que foi só isso? Nascer e morrer? Então o Militão bate forte conosco. Será que o sentido da vida é só isso? Não tem uma necessidade pura, santa e bela para a gente achar o essencial, o porquê e o para quê que estamos aqui agora? Sabemos que vamos passar pelos cemitérios. Sabemos verdadeiramente que vamos passar lá. Mas se nós atuarmos piamente em espírito, só o nosso corpo passará para lá. Nós vamos compreender, nós vamos desencarnar feliz, porque cumprimos mais um ciclo reencarnatório. Isso é maravilhoso. Então ele fala, ama e trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infelicidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Então Militão Pacheco é um espírito que ele ele não escrevia muito pelo Chico, mas quando ele escrevia era um manancial de luz assim, que põe a gente na berlinda. Muito conhecimento. Então que sejamos então registrados nessa tarde como os fiéis do nosso Cristo, mas como trabalhadores aqui na Terra, não esquecendo que tem um irmão sempre ao nosso lado que está precisando dos nossos olhos ser usado como os olhos do Cristo. Vamos então avante, companheiro, mas lidando conosco primeiro, antes de dar julgamento àqueles que não querem acompanhar os nossos passos. Se tem gente para trás de nós, tem gente para frente. Então nós somos intermediários. Vamos trabalhar esse ontem tenebroso, né, caprichoso, lidando hoje com esse unguento do Evangelho, para amanhã seremos mais felizes. Muito bom. Vamos aproveitar esses ensinamentos que, como vem nos dizer a passagem, todos nós já passamos por todos os continentes, por todas as línguas e por todas as raças, pela pobreza e pela riqueza, pela beleza física e também pelo que nós chamamos de feiura física. Vamos entender que nós temos uma bagagem de milênios. Quando nós compreendemos isso, nós então abraçamos verdadeiramente a lei do progresso. E para muitos que ainda estão, como diz o ensinamento, enfeitando os cemitérios apenas com seus ossos e não contribuindo para a humanidade, quando tem a consciência desse ensinamento, ele passa a refletir de verdade. E pode ser que esse espírito passe por um momento difícil, um pânico, uma depressão, mas quando ele superar isso, ele acorda como um filho de Deus de verdade. E ele aceita toda a sua bagagem. E então, a partir daquele momento, ele busca complementá-la, mas dessa vez caminhando sim, se aproximando das leis de Deus, como todo filho de Deus deve fazer, a partir do momento que ele busca essa identificação com o nosso Pai. Que bom. E lembrando mais uma vez de Chico, nós vamos perceber que Chico Xavier, ele lutou tanto contra os seus caprichos de homem, que ele acabou aumentando um capítulo no Evangelho, que é o dai de graça. Ele deu tanto e não ficou sem nada. Olha que maravilha. Foi inesgotável o bem maior junto do Chico. Então, o mandamento maior que o Chico exercitou e executou entre nós está na esteira do tempo. Busque quem puder buscar. E quem quiser seguir, né? Que o maior mandamento é aquele, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Então, como Jesus amou, não sabemos ainda, mas podemos fazer um rastreamento no nosso ser e debruçar em cima do Evangelho, acrescendo em nós a boa vontade qualificada de servir. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais uma vez a bênção dessa oportunidade que tivemos aqui de estudar esses ensinamentos junto aqui com uma espiritualidade
que busca nos confortar e abrir as nossas mentes, que possamos também sempre ter a gratidão em nossos corações e orações que não podem faltar ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer e nas horas que vamos deitar. Que possamos orar, não só por nós, porque isso é egoísmo, mas principalmente pela humanidade, pelo nosso irmão que ainda não compreende a espiritualidade, que ainda não compreende a necessidade de encontrar a verdade do que ele é, então, nessa terra, que é um filho de Deus, que ele é aluno dessa escola magnífica. Possamos pedir, então, auxílio para todos aqueles que estão nas ruas, que estão acamados, que estão enfrentando, seja qual for a dificuldade, com a pandemia ou com os seus próprios princípios, com as suas próprias dores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz para todos nós, né? Um abraço a todos.